Olá pessoal, aqui é o professor Otávio mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre crase. Muito bem, quando a gente começa a falar sobre crase, a gente precisa ter 4 conceitos bem estabelecidos na nossa cabeça. A primeira coisa é que crase significa junção, significa fusão, ou seja, você junta uma coisa a outra. A segunda coisa, o acento grave indica a crase. Então, para a gente indicar que houve uma junção, a gente usa o acento grave, certo? A gente não pode confundir acento grave com crase. O acento que a gente põe se chama acento grave e o nome dessa junção é crase, correto? Quando eu falo que crase é junção, eu me pergunto, é junção do quê? É a junção de dois As. E por que eu junto dois As? Eu junto dois As porque na língua portuguesa eu tenho circunstâncias em que dois As ficam um do ladinho do outro. Então, para eu evitar um som repetitivo, uma coisa que vai contra a dinâmica da língua, a gente acaba juntando, mas a gente tem que indicar que houve essa junção, né? Então a gente indica que houve essa junção através da crase para evitar que eu tenha dois As, um do lado do outro, desnecessariamente. Então eu junto os dois e coloco o acento grave para indicar a crase, certo? O quarto item que nós temos aqui é quanto aos casos que nós temos sobre a crase. Nós temos a regra geral, os casos especiais e os casos facultativos. A regra geral é o que nós vamos ver aqui hoje. A regra especial a gente vai ver numa próxima oportunidade. E os casos facultativos também nós veremos numa próxima oportunidade. Regra geral. A regra geral são basicamente 3. Vou mostrar 2 para vocês aqui e depois mostro a terceira. A primeira. Basicamente a primeira diz respeito à junção de uma preposição mais um artigo. Para a gente entender o que é a preposição e o que é o artigo, a gente vai ver aqui o exemplo. Presta atenção aqui, ó. Fui à praia. Aqui eu tenho o verbo ir. Mas eu não posso dizer que vou a algum lugar se eu não coloco a preposição. Quem vai, vai a algum lugar. Então essa palavrinha aqui é uma preposição que vem do verbo ir. Fui a algum lugar, certo? Para onde eu fui? Para a praia. Esse azinho acompanha a palavra praia, né? Eu digo a praia. Então esse azinho é o artigo, né? A, o, as, os. Veja, se eu tivesse uma palavra masculina aqui, eu colocaria o, né? Então veja bem, por exemplo, a palavra estábulo. Aqui ficaria o estábulo, certo? Então aqui eu já consigo ter 100% de certeza que esse azinho é um artigo. E esse azinho aqui é uma preposição, certo? Então veja, eu tenho o a preposição mais o artigo. Mas se eu fosse escrever dessa forma, ficaria ruim. Fui à praia. Não dá certo. Então eu junto esse a que veio do verbo, que é a preposição, mais esse a que acompanha a palavra praia e formo o famoso a com crase. Veja aqui embaixo. Fui às praias. Aqui eu pus no plural. Então, se eu pus no plural, o artigo fica no plural. As praias. Como é que eu faria essa junção aqui? Muito simples. Colocaria aqui, ó, as mais o acento grave. Então, fui às praias, certo? Então, espero que tenha ficado claro que existe uma preposição que vem do verbo e um artigo que vem da palavra que acompanha. Aqui eu tenho uma dica muito importante para vocês que vai servir tanto para a regra 1 quanto para a regra 2 e também para a regra 3 que eu vou passar. A dica é a seguinte. Vamos supor que você tem essa situação aqui, ó. Eu quero a borracha. Aí você se pergunta, será que esse a é com crase ou será que esse a é sem crase? Para você ter certeza se tem ou se não tem, você pega a palavra feminina aqui, ó, no caso é borracha, e troque por uma palavra masculina. Aqui eu pus a palavra lápis. Veja como é que ficaria a frase. Eu quero o lápis. Se você só trocou a por o, você não vai pôr crase em nenhuma circunstância. Agora vamos ver o exemplo de baixo.
Nós nos referimos às aulas. Chegou aqui, você pensa, e agora, será que eu ponho o acento grave para indicar a crase, para indicar a junção ou não? Você pega a palavra feminina e troca por uma palavra masculina. Nós nos referimos, aqui como é que ficaria? Aos estudos, certo? Então não foi simplesmente trocar o A pelo O. Você tem um acréscimozinho aqui, ó, da palavra A. Essa palavrinha A aqui é uma preposição que vem para acompanhar o termo referir-se. Quem se refere a algo. Então se você troca a palavra feminina por uma palavra masculina e quando você constrói a frase você tem ali a palavra ao ou a palavra aos, quer dizer que se você tiver a palavra feminina, você precisa pôr o acento grave para indicar a crase. Então, nos referimos às aulas. Esse as é com acento grave indicando a crase, certo? Essa dica vai servir para todos os itens aqui da regra geral. Vamos lá então, aqui na regra número 2. A regra número 2 é basicamente quando eu tenho uma preposição a, que vem do verbo ou de algum termo que exija a preposição a, mais a palavra aquele, aquela, aquilo, ou no plural, aqueles, aquelas. Olha o exemplo. Fui a, quem vai a algum lugar, o verbo exigiu aqui a preposição a, e aqui eu tenho a palavra aquela, que acompanha o termo apresentação. Então, fui aquela apresentação. O que eu devo fazer aqui? Ó? Se eu tenho o azinho preposição, mas o azinho que compõe a palavra aquela, eu vou juntar essas duas coisas. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aquela com o acento grave, justamente para eu indicar que essa palavra aquela possui aqui uma preposição embutida. Então, em vez de escrever fui aquela apresentação, eu escrevo fui àquela apresentação com acento grave na palavra aquela, certo? Aqui nessa regra eu tenho uma observação. Às vezes, o pronome demonstrativo pode vir representado pela palavra a, né? Então, você consegue trocar essa palavrinha a pela palavrinha aquela. Olha só o meu exemplo. Esta ideia é semelhante a que ouvimos. Veja, eu tenho dois as. Um a é preposição. A preposição que vem aqui do termo, né? Semelhante a alguma coisa. Então, vem lá do termo semelhante. Esse a é um pronome demonstrativo. Ele pode ser substituído pela palavra aquela. Veja bem, esta ideia é semelhante a aquela que ouvimos. Então, aqui eu tenho o pronome demonstrativo da mesma forma. Se isso acontecer, você vai também juntar os dois as. E vai colocar aqui, ó, o a com acento grave que indica a crase. Ok? Muito bem, vamos para a terceira regra agora. Aqui então, no terceiro caso da regra geral, na terceira situação da regra geral, eu tenho a preposição a, que vem de algum termo, de algum verbo, mais um pronome relativo, que pode ser a qual ou as quais. Veja a frase, a bela vista a qual nos referimos. Então vamos aqui entender o que acontece. Aqui eu tenho o termo se referir. Quem se refere a alguma coisa, né? Então eu tenho o termo referir, mais uma vez, e ele aqui pede a preposição a. Quem se refere a alguma coisa. E eu tenho aqui, ó, a expressão a qual, que é um pronome relativo, que retoma aqui, ó, bela vista, né? Então, para não repetir aqui bela vista, a expressão bela vista, eu coloco aqui o pronome relativo a qual. Veja, aqui acontece a mesma coisa. Se eu tenho a preposição mais o azinho que compõe aqui essa expressão pronominal relativa, eu vou juntar essas duas coisas, ou seja, eu uni essas duas coisas, eu juntei, eu fiz a fusão delas, então eu tenho crase, né? E para indicar a crase eu uso o acento grave. Muito bem. Aqui também daria certo aquela dica que eu tinha dito. Por exemplo, se ao invés de Bela Vista fosse, por exemplo, Belo Monte, né? Vamos colocar aqui, ó, Belo Monte.
o belo monte. Aqui ficaria como? Ao qual nos referimos é esse, né? Então veja, eu troquei aqui por uma palavra masculina, por uma expressão masculina, e aqui virou ao. Então retomo e repito mais uma vez. Se você tiver aqui a expressão masculina pedindo a expressão ao ou aos, a feminina vai exigir o a com acento grave indicando a crase, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou continuar essa aula. A gente tem a parte 2 e a parte 3 ainda, que são dos casos facultativos e dos casos especiais. Primeiro vou fazer dos casos especiais e depois dos facultativos. Então fique ligado e venha aqui assistir a nossa próxima aula sobre crase para você nunca mais ter dificuldade e acertar todas as questões de concursos mundo afora. Obrigado, até a próxima, tchau!